À minha esquerda, uma pessoa também que eu conheci através da genealogia, das pesquisas, nós vimos conhecendo pessoalmente ontem, ou foi anteontem, que é Luiz Fernando Pereira de Melo, Luiz Fernando Pereira de Melo, que também é daqui de Natal, mas se divide entre aqui e Teresina. Também é um grande pesquisador, para surpresa de muitos, aproveitou a pandemia para publicar 4 livros em plena pandemia, e todos falando não apenas de genealogia, mas de história do Rio Grande do Norte. Luiz tem alguns livros que estão sendo vendidos na feira, 3 livros sendo vendidos na feira, um deles, que é aí, eu li 2 pelo menos, um deles é extremamente rico, que é sobre os Medeiros, que mostra a linha direta entre a família Medeiros, o Sirinó especialmente, com os cristãos novos, com Leonor Marques, que foi queimada viva em Lisboa, foi presa nos Açores, foi levada presa para Lisboa, foi queimada viva. Mas também somos Fernandes, que Pedro estava perguntando aqui. Tem um trabalho muito rico sobre os Fernandes. Todas as pesquisas de Luiz são, e eu posso atestar, são fidedignas e com base em fontes reais. Não é apenas no ouvir dizer. O ouvir dizer é muito rico também, a oralidade tem um peso muito grande, mas ela serve para nos orientar. A informação sólida está nas fontes primárias. E eu vou deixar o papo para os dois. João Felipe pode falar um pouco dos livros que ele já lançou, mas o que é que a gente tem de novidade esse ano? Eu tenho certeza que essas 2 horas que a gente vai passar juntos aqui serão poucas e insuficientes para a quantidade de conteúdo que a gente vai conversar. Vamos dar mais ou menos 10, 15 minutos para cada um fazer uma primeira exposição e depois a gente continua o bate-papo com uma interação. Não são palestras, a ideia é ser um bate-papo, cada um com suas dúvidas, cada um com suas perguntas. Então, professor João Felipe. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero salientar que eu gosto de destacar, eu sou professor da Universidade de Matemática. De matemática. Porque o pessoal estranho às vezes pensa que eu sou historiador, né? Mas boa parte das histórias do Rio Grande do Norte foram escritas por pessoas que não são formadas em história. Nossos políticos antigamente, eles escreviam sobre os Rio Grande do Norte. Talvez porque boa parte desses políticos viviam na capital federal, que era no Rio de Janeiro, onde estava o Arquivo Nacional, onde estavam as bibliotecas. Eu acho que isso ajudou a eles construir uma história do Rio Grande do Norte, principalmente o pessoal do Seridó. Eu digo que o pessoal do Seridó é muito dedicado na parte de história e de genealogia, diferentemente do pessoal de Açu. Hoje a gente dá para ter uma história mais antiga do Rio Grande do Norte a partir do que o pessoal de Açu pudesse ter escrito, né? Porque os de Açu se perderam. Até 1820 você não encontra nenhum livro. Algum registro que você encontra sobre o Açu às vezes anterior a isso é de assentamentos de praças que foram guardados aqui no Instituto Histórico. Mas como a gente está aqui numa feira de livros, a gente vai ter que falar de livros. Né? E vocês estão escutando direito? E até com a máscara, né, eu posso falar em breve, você está entendendo que é técnico. Né? Tem que ter o microfone para gravar. A câmera. O microfone para gravar. Está ligado. Tá ligado já. Tá? Tá ligado. Alô? Está gravando, tá gravando. Pois é, então, na verdade, eu comecei a me interessar por genealogia, por história, ali por volta de 2006, mais ou menos. Né? E o primeiro livro, já que a gente está falando, o livro que eu peguei, que estava relacionado com genealogia, foi Angicos, de Aloysio Alves, que ele escreveu em 1940, né? Ele tinha 19 anos de idade. Então, ali do Angicos, por exemplo, é uma das personalidades políticas que escreveu alguma coisa sobre a história do Rio Grande do Norte. 18 anos só. E ele, na verdade, você quando olha o livro, vê que ele pesquisou
em fontes, né, primárias. Ele foi, além da oralidade, ele, com a escritura que aparece lá do fundador de Angicos, né, Antônio Lopes Viegas, você vê que ele esteve com ele com a escritura, onde há uma contradição com o que escreveu o Nestor de Santo Domingo, né, sobre a própria escritura. Tanto a pessoa que vendeu, como também a pessoa que era procurador. Então, nesse livro de Angicos, Angicos é a cidade. Boa tarde, Antônio Luiz. O Antônio Luiz está aqui só para explicar. É também o grande genealogista do Rio Grande do Norte. É Medeiros, parente de todo mundo aqui. Então, no livro meus pais são de Angicos. Daí meu interesse em começar por Angicos. E ali começou meu trabalho. Aí, a partir desse livro, eu comecei a fazer pesquisas, né, para conhecer melhor a minha família, né? E foi a partir dessas pesquisas que eu lancei meu primeiro livro, chamava Servat Ex Mori Servante. E quem é da área, por exemplo, religiosa, que é uma palavra latina, sabe que é conservar como tem que ser conservado, né? Assim como deve ser. E aí, eu quando comecei a pesquisar e descobri as coisas, criou uma ansiedade muito grande, né, de saber que as pessoas que eu consultava, elas não sabiam de nada, não iam nem além do avô. E aí eu tive até pressa para escrever esse livro e colocar na praça. Não é? Para que, por exemplo, quando você põe à disposição das pessoas coisas que elas não conhecem, de repente você tem um retorno. Aí saiu o meu primeiro livro, cheio de erro, mas é bom que quando tem erro, né, que depois você pode corrigir, não é? Hein? Engano. É, enganos e erro mesmo também, né? Inclusive, eu dei o livro eu peguei o livro, quando fui procurar para fazer a correção do português, né? Aí me deram uma lista de gente que fazia isso, né? As correções. E o que aconteceu? O primeiro não podia, o segundo não podia. Por último, tinha o último que conseguia isso. Na véspera da Semana Santa, ele pegou o livro, né? Que quando chegou o final de semana, terminou a Semana Santa, disse, eu já li, pronto. Aí eu fiquei... Boa tarde. Boa tarde. Esse é meu filho, é da descendência para baixo, viu? Aí eu fiquei assim, estranhei, porque ele disse, rapaz, gostei demais do livro, eu li tudo, aí eu fiquei, digo assim, ele não corrigiu, ele leu, né? E realmente eu vi que não tinha feito uma correção. Pronto, eu sei que saiu o primeiro livro. Aí eu tinha feito pesquisas ali, mais concentradas ali em Angicos, Açu, Santana do Matos, né? Para esse livro, esse meu primeiro livro. Mas, como eu tinha visitado muitos documentos de Angicos, né? Eu ia sempre lá na Cúria, que era lá na Cúria que eu encontro, por exemplo. Na Cúria você encontra os livros de 1900 para trás, que vieram de Açu, de Macau, de Areia, de tudo que é lugar aqui do Rio Grande do Norte. Aí eu comecei a pesquisar nos livros daqui. E, de repente, eu encontro um ascendente meu, Francisco Xavier da Cruz, que era lá de Afonso Bezerra, daquela região. Aí começa uma nova história. Aí uma coisa puxa a outra, aí eu comecei, por exemplo, através de um jornal, o jornal de hoje daqui, né, a publicar esses arquivos, porque na minha cabeça o mais importante não era só eu descobrir, era difundir e fazer levantar no Rio Grande do Norte o conhecimento da terra e das pessoas, que infelizmente os governos não conseguem fazer isso, né? E aí, por exemplo, comecei a publicar no jornal de hoje, toda terça-feira eu fazia a publicação de um artigo sobre coisas que eu ia descobrindo desses livros mais antigos, que muita gente não tinha acesso. No Brasil, a maioria dos institutos históricos serviram para os diretores. Eles se apossavam dos institutos e, na verdade, iam publicar muito livro a partir disso. As pessoas em vários cantos não tiveram acesso a esses livros dos institutos históricos, como muitas vezes a gente tem dificuldade de consultar livros nos cartórios, não é? Eles botam uma banca danada. Na igreja, depende da igreja. E com esses estudos que eu fiz aqui na Cúria,
lancei mais 2 livros. Notícia Genealógica do Rio Grande do Norte e mais Notícia Genealógica do Rio Grande do Norte. Esses 2 livros estão esgotados, não é? Mas eu consegui fazer ele em e-book, está disponível gratuitamente no repositório na universidade. Você vai lá e baixa o livro. E tem todo o conhecimento, até se você estiver lá na China, lá no Afeganistão, lá na Albânia, né? Você consegue ler, baixar e ler. Se não fechar a internet para você baixar. Não é? Aí esses foram os 2 livros que eu fiz na universidade. Com o tempo eu continuei a fazer minhas publicações e mais um livro. Esse livro aqui, que também saiu pela universidade, mas não saiu em papel. Essa aqui é uma impressão que eu fiz para mim, né? Para eu ler mais fácil, porque eu gosto de ler meu livro, eu adoro meus livros, né? Por incrível que pareça. Né? O título dele é Aqui Desde Sempre. Essa revelação, esse título, ele nasceu do seguinte: eu sempre gostei de ler muitas coisas, de budismo, de espiritismo, da Índia, da China, dessas coisas, de reencarnação, todas essas coisas faziam parte das minhas leituras mais antigas. Cheguei a ter ali uma livraria que era a livraria esotérica. E a partir daí algumas teorias que existiam de algumas religiões, como reencarnação, como por exemplo outras coisas, fenômenos que aparecem, eu achava que na cabeça da gente, quando você vê toda a sua rede de ascendentes, muitas coisas vinham para você através dos ascendentes. Porque algumas pessoas a gente só reconhece que são parentes de outro quando chegam à idade mais velha. Aí elas praticamente se confundem um filho com um pai. Às vezes, durante a juventude, você não consegue achar que é parente lá. Eu acho que além das características físicas, eu acho que vem uns bits de informação para a gente também estar aqui no cérebro. Não? Só que a gente tem dificuldade de acessar. Às vezes numa sessão espírita você acessa, às vezes numa regressão a vidas passadas você acessa. Mas aí, por exemplo, um dos artigos meus é falando, por exemplo, que a gente está aqui desde sempre. Quem está aqui teve um ascendente que era da época de Jesus. Teve um ascendente que era da época de Buda. Teve um ascendente que era da época do faraó. Porque ninguém aqui, eu acredito, nasceu de geração espontânea. Todos nós descendemos de alguém. Então nós somos velhos, a gente está aqui desde sempre. Essa é uma corrida de revezamento. Seus pais entregam para você o bastão, para você continuar a história. Então nós somos a história do mundo. É isso que a gente às vezes precisa compreender. Às vezes você pode descobrir alguma coisa a partir disso. Então esse livro você só vai encontrar também no repositório da universidade, você vai baixar. Uma amiga minha da universidade, ela baixou um bem grandão, desse tamanho assim. Ficou bonito, mais bonito do que o que eu fiz e me deu de presente, né? Eu agradeci. Mas você pode baixar lá também. E você quiser imprimir, gosta de imprimir, faz. Pronto, esse foi Mais recente. o 4º livro. Aí veio o 5º. A Ilha de Manuel Gonçalves, que o Rio Grande do Norte não conhece. Na verdade, esse livro ele nasceu mais ou menos, esse estudo para isso aqui nasceu a partir de uma correspondência que papai fez com um sobrinho, onde dizia que a mãe dele tinha nascido lá em Cacimbas do Viana. Né? E eu nunca tinha ouvido falar em Cacimbas do Viana. Aí comecei a pesquisar, acabei caindo dentro de Macau, e de Macau eu fui bater na ilha de Manuel Gonçalves. E a maioria dos registros que você tem sobre a ilha, são registros que tem assim, dizendo assim, Macau nasceu quando a ilha de Manuel Gonçalves foi inundada pela água. E dizia que saíram da ilha fulano, beltrano, ciclano e fundaram Macau. A gente só tinha essas informações, mas não sabia, por exemplo, só tinha os homens, não tinha as mulheres dos homens, nem as mães dos homens, nem nada. Eu disse, esse povo estava lá, deve ter algum registro. Aí fui para o registro da igreja, só que o registro de que você encontra sobre Macau, ou a ilha de Manuel Gonçalves, esses registros estão em várias igrejas. Em Macau, Angicos, Açu, Santana do Mato. Então não adianta você buscar qualquer coisa só num livro da igreja. Você tem que varrer
Porque uma hora Macau fez parte da freguesia de Angico, outra hora Angico fez parte da freguesia de Macau, de Santana do Mato, de Açu. Antes quase todos eram de Açu. E aí, por exemplo, eu peguei, o que eu fui fazer? Fui juntar tudo que existia sobre a ilha, né? Em jornal, em revista, em qualquer que fosse o lugar, e joguei aqui dentro. Esse livro, na verdade, é uma espécie de organização dessas informações. Aqui atrás, por exemplo, tem uma descrição da ilha, o tamanho dela, né, o que tinha dentro dela. E este documento aqui nasceu a partir do inventário que eu encontrei dos donos daquela terra, que tinha terra que pegava de Guamaré até Mossoró. E ele, por exemplo, eram dois donos que compraram isso em 1797. Domingos Afonso Ferreira e Bento José da Costa. Um era o sogro do outro. Quando o sogro morreu, o genro fez o inventário, é um inventário de mais 600 páginas, inventário esse que está lá no Recife, já digitalizado, mas é um documento importante até para a história do Rio Grande do Norte, não é? Pronto. Aí aqui você vai encontrar, por exemplo, o que Edgar Barbosa falou sobre a ilha de Manuel Gonçalves, o que Câmara Cascudo fez sobre a Manuel Barbosa, sobre a ilha de Manuel Gonçalves, e assim vários outras coisas. Por exemplo, na ilha, em 1785, o navio encalhou lá, um navio que ia lá dos Estados Unidos para Madagascar, e ficou lá encalhado uns 30 dias até resolver. Então, eu conto isso aí. Esse documento, por exemplo, é um documento que está no projeto Resgate, e você encontra, talvez, na Torre do Tombo. Então, toda essa construção está aqui. O que eu encontrei, se teria a palavra Manuel Gonçalves, eu só não sei quem foi Manuel Gonçalves, nem sei. Pronto, esse foi o meu último livro. Agora, o que eu faço? Eu estou pegando o primeiro, corrigindo, né? Colocando as coisas que eu não sabia antes, como o casamento desse meu ascendente que foi feito aqui em Extremóis, e a partir dele eu estou revendo esse livro, só que, por exemplo, ele parece que não vai ter fim não, porque todo dia aparece uma coisa para eu colocar, mas como eu já fiz o primeiro, pronto, isso é o que eu tinha a dizer sobre o meu livro inicialmente. Muito obrigado aqui, inicialmente. Deixa eu registrar algumas presenças que são importantes aqui hoje. A primeira delas é de Antônio Luiz, como já foi dito por professor João Felipe. Antônio Luiz era um senhor que eu não sabia nem que existia até 2 anos atrás, né? Mas é um pesquisador gigante, né? De um coração imenso, de uma generosidade sem tamanho. Então, através dele, eu consegui mergulhar na história dos medeiros do Seridó, avancei, descobrimos que somos parentes com vários troncos em comuns. O principal deles é o Pacífico do Olho d'Água, é isso, primo? Pacífico José de Medeiros. Antônio Luiz tem um trabalho desbravador de mineração. Ele já passou 6 meses só num cartório, copiando todos os assentos, transcrevendo os assentos quando não existia câmera para microfilmar, essas coisas todinhas. Então fica toda, eu acho que a história do Rio Grande do Norte vai dever muito a esses homens que estão sentados aqui hoje, no futuro, quando for olhar. Da mesma forma, quando a gente olha para trás e vê o que os siridoenses como Zé Augusto fez, como Olavo de Medeiros Filho fez, né? A gente vai olhar para esses homens que estão aqui sentados nessa mesa, aqui no nosso entorno, e dar graças a Deus por eles terem existido. E eu registro também a presença da professora Gracinha, né, historiadora, está ali, com muita resistência. A gente publicou um livro dela com um pouco das memórias, que ela não queria. Disse, professora, elas têm que ser colocadas, como o João Felipe estava dizendo, porque daqui a pouco a gente vai ser só um registro, só um traço em algum documento, mas o registro fica para sempre. Através de um livro desse de memória, escrito por um tio-avô meu, em 84, ele é de 1907, foi quando eu resgatei um pouco da família do meu pai, lá na comunidade rural do Caraú, perto de Santana do Matos, com Angicos, aquela região toda. Então assim, não deixe e continue escrevendo suas memórias. Ela descobriu agora que tem ascendência judaica também, né, através de Toscano, né, que era uma figuraça, também conseguiu fazer uma pesquisa. E aí, seu Célio, que é do 7º cartório, né, fazer o registro também, que a documentação do cartório, tu imagina a importância que ela tem, mas para quem pesquisa história, seu Célio,
né, ela tem sido determinante. Né, não sei se o senhor sabe, mas quase todos os registros e cartórios do Rio Grande do Norte e do mundo estão disponíveis hoje na internet, os que foram microfilmados, através do site Family Search. Então a gente consegue buscar o que não tem nos registros da igreja, a gente consegue nos registros de cartório. E isso eles têm sido determinantes para a gente construir, né, ou reconstruir, ou reescrever a história do nosso Estado. Então fica o registro dessas 3 pessoas, alguns amigos aqui dos grupos de genealogia, né, pesquisadores da universidade. Jean Duy, que escreveu um livro também muito legal, A Pedra da Cruz. E aí eu passo de novo a palavra agora, devolvo a palavra para Luiz Fernando, né, que se divide entre aqui e Teresina, mas a gente também tem o privilégio de passar 10 dias por mês aqui e 20 dias em Teresina. Descobrimos também que é um Medeiros, demos match no DNA, então é difícil alguém que passou pelo Seridó que não seja um Medeiros. Obrigado, Hilda. Hilda é um entusiasta, um promotor do conhecimento histórico do Estado e um lutador, né? Está fazendo essas coisas nesse tempo de pandemia, que é um tempo em que nós paramos, né? Continua, vamos dizer, essa realização dessa feira de livro agora é uma demonstração de força, de vontade, tá certo? E a afirmação, você vê o nível da quantidade de frequência que nós temos aqui hoje, e muita gente nova também que está aí. Alvranídio está ali atrás. Rapaz, Alvranídio. Então, grande pesquisador também. Então, a gente tem aí, veja bem, eu sou amador mesmo, né, tá certo? Eu não tenho... O meu gosto pela história e pela genealogia data de muito tempo, mas eu não sou da área, né, tá certo? A minha formação é de engenheiro e gestor de empresa, eu estou nisso há muito tempo. No Piauí eu estou há 20 anos, mas fazendo isso, né, dirigindo uma empresa e minha história é nesse sentido. Mas desde os anos 70 que eu tenho interesse por esse assunto, e no começo a gente não conseguia nada. Os livros que havia, que a gente encontrava, os livros de genealogia eram uma coleção, era assim, eu digo muito que era tipo um catálogo telefônico, né, onde aparecia o nome de pessoas, mas não tinha nenhuma cronologia, a gente não sabia quando é que nasceu um, quando é que morreu, você tinha uma lista de nomes e não conseguia fazer muito sentido. Hoje a gente verifica que a história, de fato, é uma relação de acontecimentos, mas que elas têm que estar vinculados ao local e ao tempo em que eles aconteceram, né? Não faz sentido citar um fato e ele não... fora do contexto do tempo e do espaço, né? Tá certo? Do tempo e do espaço. Então, mas aí... E a gente também não tinha muito acesso às coisas. Os livros que haviam eram muito poucos. Eu comecei nos anos 70 a dar uma chegadinha no Instituto Histórico e eu só tinha acesso à hemeroteca. Ali embaixo a gente tinha uma coleção de jornais antigos e eu consegui uma coleção de artigos de um parente nosso, publicado em 1930. Eu tenho os ramos da família Guerra. Então, esse parente, que era Barôncio Guerra, escreveu 9 artigos sobre a família do padre Guerra. E eu sabia que esse povo era parente meu, mas não sabia muito. Depois o padre, quando a gente vai vendo, o padre foi vigário de Caicó e ele casou os irmãos, Antônio Luiz sabe disso demais. Então, ele casou os irmãos dentro das famílias principais do Seridó, né? Então, e aí, daí, esse encadeamento. Eu estudei isso ao longo do tempo, de maneira, vamos dizer, eu não tenho a formação, tem colegas aqui que são historiadores por formação, né? Tá certo? Por formação. Eles têm o conhecimento, têm teses feitas e tal. Nós somos amadores, mas somos amadores com muito tempo, né? Tá certo? E com muitas horas de voo, né? Tá certo? Muitas horas de voo. Amadores que amam. Viu? Então, o fato é que eu descobri essas origens, vamos dizer, estamos falando em Medeiros. Aí eu descobri que meu avô e minha avó eram Medeiros, eram Dantas, eram pai de Bulhões, as famílias principais. Pereira de Araújo, eram todas essas famílias que estavam aí. Mas o fato é que, mais recentemente, eu ingresso nessa história de genealogia
cromossômica, de DNA. A gente começou a fazer amostragem de DNA. Um amigo meu lá do Piauí, Dr. Gustavo Medeiros, me colocou nisso. E aí eu comecei a ter surpresa, né? Logo nas primeiras amostras, tem uma pessoa que deu um match comigo extraordinariamente próximo. E eu não sabia, eu não conhecia essa pessoa. Eu mandei um e-mail para ela, ela não respondeu. Mas uns 4 dias depois, me manda de lá para cá um e-mail, a empresa mandou para ela que tinha aparecido um parente muito próximo dela. E ela ligou para mim, escreveu dizendo o seguinte: afinal de contas, o senhor é meu o quê? É meu avô, é meu tio, é meu primo, o que é que o senhor é meu? Aí me deu o nome do pai dela. Aí eu digo: não, você pode ficar tranquila que você é minha prima legítima. Seu pai é meu tio, é irmão de minha mãe. Essa moça é uma funcionária do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, mora em Chicago. É uma filha natural do meu tio. Alvranídio, contando as histórias interessantes. Alvranídio chegou agora, é um genealogista, engenheiro também, mas altamente qualificado. E no ano passado, ou 2 anos atrás, eu me comuniquei com o Alvranídio. Alvranídio, tem uma moça que mora na Holanda, e essa moça é minha parenta. Isso, aí minha parenta, e ela é siridoense. Ela não sabe, mas ela é siridoense, porque ela é minha parente pelos Medeiros, pelos Dantas, pelos Araújo, Pereira e tal. E eu falo com essa moça, ela é de Paracatu, em Minas Gerais, e a família dela é toda de lá. Aí eu disse a ela: olha, minha senhora, eu achei 80 parentes, meus e seus, que todos são essas famílias do Siridó consanguíneo. Esse povo todo é parente meu e seu, a senhora é daqui. Aí ela disse: mas eu não sei disso. Aí eu digo: um dia vai aparecer um parente mais próximo. Aí eu tirei o DNA do Dr. Alvranídio. Aí mandei para ela: agora apareceu o seu parente, piorou. Esse está aparecendo aqui como seu primo segundo. Esse é parente seu mesmo. Aí eu falei com o Álvaro, eu falei: moça, eu achei seu parente aqui. É um amigo meu e a senhora quer falar com ele? Quero. Aí eu digo: ó, fale com essa moça. Aí conversou com ela. Aí depois me liga, disse: Luiz, a moça é minha parenta mesmo. Agora eu não sei se eu digo a ela para mim é filha de um primo meu, hein? Aí, resultado. Eu digo: conversa com ela, Álvaro. Aí ela conversou, disse, porque ela nasceu em tal tempo, eu tinha 2 primos que moraram em Minas nesse tempo, que ela nasceu, e ela é parenta desse povo. Eu digo: conversa com ela. Aí Álvaro tirou o DNA do filho de um desse primo, aí deu o primo dela. Viu? Ela mora na Holanda. Agora, esse mês, essa moça está aqui no Brasil. Ela já escreveu para mim, ela é casada com um holandês, tem 2 filhos por lá, e agora ela conheceu o pai dela. Encontrou, quer dizer, e ela aceitou bem, porque essa moça tinha um trauma, porque de repente o pai dela, oficial, tinha abandonado a mãe e abandonado ela quando ela tinha 5 anos, ela não sabia por quê, né? E agora ela conheceu a família, veio do Brasil para cá, eu quase que ia visitá-la em Brasília. Então, Isso, Álvaro, é verdade? então são coisas interessantes que acontecem. Mas aí, pesquisando esse negócio, por exemplo, a história dos Medeiros é o seguinte: eu sabia, localizei, falando em cartórios, eu em 2001, 2002, consegui acesso aos inventários do cartório de Campo Grande. E encontrei várias pessoas da minha família que foram de interesse. 2001. Não, mas Os inventários não eram tão longe, era de 1861 para cá. Para cá não, para o começo, para o século XIX. E aí eu encontrei, por exemplo, 2 Medeiros que eram ascendentes minhas. Dona Ana Joaquina de Medeiros, casada com o capitão José Carlos de Brito, irmão do padre Guerra. Ela é bisavó de meu avô e de minha avó, né? E uma irmã dela, Dona Maria Madalena de Medeiros, casada com Simão Gomes de Brito, quer dizer, irmão do José Carlos, irmão do padre Guerra. Essa é minha 5ª avó. Ela é a mãe do doutor Luiz Gonzaga de Brito Guerra, né? Tá certo? Conselheiro do Brito Guerra.
que foi ministro do Supremo Tribunal do Império, e quando ele se aposentou, o imperador deu para ele o título de Barão do Açu. É um dos 4 barões que ele teve no Rio Grande do Norte. Então, ele era meu quarto avô. Então, eu consegui o inventário das duas. Aí consegui também o inventário da primeira mulher do doutor Gonzaga, desse conselheiro Brito Guerra. E por aí outros. Agora você vê, infelizmente, esse ano eu procurei novamente, passei a ter interesse em outros inventários. O tabelião da época tinha organizado um índice completo, e eu tenho o índice dos inventários que haviam lá, todos os inventários e arrolamentos. Procurei agora. A moça do cartório disse, nós mandamos isso para o fórum. Aí eu peguei uma pessoa do fórum, mandei dar uma busca. Ele disse, deve estar no arquivo morto, mas eu vou dar uma busca. Passou 2 fins de semana lá, não existe nenhum. Desapareceram todos os inventários. A não ser os que eu estudei, estão todos desaparecidos. Quer dizer, é uma pena, porque as informações que estão ali são preciosas, porque a gente pega na parte de bens de raiz, a fazenda tal foi comprada a fulano de tal e sua mulher, não sei o quê, e aí a gente pega, começa a puxar o novelo, né, e as coisas vão aparecendo. Então, por conta da história dos Medeiros, eu fiz uma pesquisa que começa baseado nas informações do Dr. Zé Augusto, que dá a linhagem dos Medeiros na ilha de São Miguel, e aí eu fui em cima dos registros, porque em Portugal está organizado tudo e está disponível. Então, os 2 Medeiros que vieram para cá foram 2 irmãos, Sebastião de Medeiros e Rodrigo de Medeiros. Então, a gente consegue encontrar em Portugal o batizado de todos os 2 que estão aqui reproduzidos em facsímile. E eu aí segui a linhagem deles, os pais, os avós e tal, e consegui chegar ao século XVI com documentação, e aí eu encontrei 3 processos da Inquisição de Lisboa, de pessoas dessa família, Águida Muniz, que era conhecida, e que é filha de Beatriz Marques, uma Leonor Marques, que é irmã dessa Beatriz Marques, e uma Inês Marques, que é filha dessa Leonor. As 3 foram sentenciadas pela Inquisição. E Leonor Marques foi queimada como judia, como judaizante, porque ser cristão novo não era pecado, mas praticar, crer na lei de Moisés e divulgá-la, praticá-la, era crime. Então a dona Leonor foi queimada, geralmente dão os registros de que ela foi queimada em 1582 ou 1584. Na realidade foi em 1581. Ela foi queimada no dia 1º de abril de 1581. Aí aqui tem todas as sessões principais, declaração e tal, e a ascendência direta, quer dizer que é possível se fazer reconstituir, porque eu fiz a minha linha seguindo de meu pai e meu avô e a sequência toda até chegar nesse pessoal. Eu não tirei a cidadania judaica, mas eu estou apto para isso. Quer dizer, eu tirei, a comunidade israelita de Lisboa me deu a certidão dessa origem toda. Alvranildo é cidadão da Espanha, baseado como cristão novo, ele é cidadão da Espanha, né? Então, é essa a história. Depois eu fiz o livro dos Fernandes Pimenta, que eu tenho nele aí somente, essa ligação é por minha avó. Esse pessoal também é cristão novo, um ramo deles, porque o João Francisco Fernandes Pimenta é casado com Florência Nunes da Fonseca, que vem de um casal de cristãos novos que foram sentenciados naquele processo da Paraíba, que está tudo isso citado num livro que Hilder publicou agora, a Saga dos Cristãos Novos. Está lá, essas coisas estão registradas aí, tá certo? E tenho esse outro livro, que é um livro mais de consulta, mas que tem muita coisa, tem muito documento, que eu chamo Crônica do Sertão do Apudi. Ele começa, o Apudi, a região oeste do Rio Grande do Norte, ela em 1761 virou uma vila, mas o termo da vila, a área de jurisdição da vila, era toda a zona oeste do Rio Grande do Norte, de Pau dos Ferros até Mossoró.
Então, eu quando pesquisava isso, em 2001, 2002, eu pesquisei isso muito no Instituto Histórico, no tempo que o Olavinho era o diretor de lá, e o Olavo se dava muito comigo, e eu tinha acesso a todos os manuscritos ali. Eu tinha acesso e a gente revirava aquilo. Então, eu copiei à mão, naquele tempo, todas as atas do Senado da Câmara, que era a Câmara de Vereadores, Senado da Câmara da Vila de Porto Alegre, desde 1771 até 1795. Todas as atas eu copiei à mão. E aí a gente, e estão transcritas aqui, tudo de principal está nesse livro. Então a gente tem a lista de todas as autoridades. Todos os vereadores estão aqui ano a ano. Todos os procuradores, todos os juízes ordinários. O juiz ordinário era a autoridade maior, tinham 2 e eles se revezavam. Então, eles estão todos aí. Os fatos principais da vila também estão contados aí. As grandes secas, a seca de 94, terrível, está aqui em detalhe. Tem um livro de notas do cartório, que é somente de 1770 a 72. Mas tem muita coisa aí. Então eu transcrevi as procurações, as escrituras e tal, está tudo aqui contado. Alforrias de escravos. Tem coisa interessante. Índios nas câmaras municipais. Tinha alguns índios. Então, isso é Cláudio. Cláudio Galvão. Prazer. Luiz Fernando. Bom, então o que é que acontece? Tem umas coisas muito interessantes. Tem uma alforria em que o senhor liberta uma escrava dele. E ele fundamenta a alforria. Ele diz que liberta a escrava pelo muito amor que lhe tem. Tá certo? Pelo muito amor que lhe tem. Mas tem uma condição. É a condição de que ela lhe seja obediente. Porque se não for, fica sem nenhum efeito, ela volta, ela liberta como se ela tivesse nascido livre do ventre da mãe. Mas se ela deixar de ser obediça, fica tudo sem efeito e ela volta a ser escrava de novo, né? Tá certo? Então, tem uma outra de um padre, Maia, acho que é Luiz Alves Maia, ele conta e ele alforria uma escrava, que é casada já nessa altura, uma ex-escrava, porque é filha dele. E ele acha até que já a alforriou anteriormente, mas ele declara que é filha e alforria para ela não ter nenhuma dificuldade futura, né? E ele conta a história, que é filha de uma parda que era escrava do avô dele, no tempo que ele não era padre e tal. Então, desses detalhes todos. Tem algumas coisas sobre o capitão Francisco Martim Roriz. Eu passo algumas terras dele, venda. Em uma delas, o comprador exigiu que a mulher dele também assinasse. E ele apresenta um papel de trato, um contrato entre ele e ela, na ocasião do casamento, antes do casamento, em que ficou acertado que os bens dele não se comunicavam a ela. Ele, por esmola, e contratou em casar com ela, mas na condição de que os bens não se comunicassem. Apenas por morte dele... Hein? Doutor Sérgio. Então, os bens não se comunicassem, apenas morrendo ele, ela teria assegurada o sustento, a moradia e tal coisa. Então, é um contrato leonino, mas que está transcrito aqui integralmente, né? Tá certo? Transcrito integralmente. Então, uma série de fatos. Há coisas assim, por exemplo, fala-se muito no capitão, no comandante, coronel comandante superior, que é o lá fundador de Caraúbas, Francisco de Souza Falcão. E quando a gente lê sobre Francisco Souza Falcão em Caraúbas, fala que é um fidalgo que tinha espora de ouro e tal, coisa desse tipo. Na realidade, aqui aparece, tem uma procuração passada pela mulher dele, passa uma procuração para ele e para um irmão, morador na cidade da Paraíba. Então a gente entende que eram paraibanos, a mulher e o irmão, e há uma escritura em que Martim Roriz transfere uma parte de terra para ele e historia o fato de que essa terra que ele passa
tinha sido, e fala que ele é sócio de Martim Roriz, nessa terra que está citada, cuja terra, se a gente procura, não encontra nas Sesmarias do Tavares de Lira, mas está nas Sesmarias do Rio Grande do Norte, naquele livro de Sesmaria do Rio Grande do Norte, ela está transcrita. Então a gente encontra no documento velho, muitas vezes a gente encontra o rastro, quer dizer, o vestígio que permite que a gente evolua, né, nessa busca histórica. Às vezes, acontece alguma coisa que a gente não entende a sequência, mas eu costumo registrar. Agora mesmo eu estava falando com o professor João Felipe, acho que anteontem, nós estávamos conversando em casa dele, no escritório dele, e aí eu contei um fato de uma pessoa que é ascendente dele e que ele tem ascendência nesses Garcias lá do Siridó. Aí eu digo, olha, tem um inventário de Dona Tereza Linde Vasconcelos, em que o visitador Manuel Garcia Velho do Amaral funcionou, e ela diz assim, que o Manuel Garcia era, com relação ao cunhado dela, era compadre, especialíssimo, amigo e parente. Aí ele disse, mas é parente Garcia Velho do Amaral? Eu digo, é. Ela disse que é. E aqui em Natal tem uns batismos em que aparece o pai do Garcia Velho do Amaral como padrinho de um menino aqui e por procuração. Então devia ter parente aqui em Natal também. Aí ele disse, vai explicar porque é que tem um parente meu que aparece como Garcia do Amaral, que não tinha lugar nenhum. Eu digo, vai ser isso. Então confirma, a gente coloca, às vezes é um dado pequeno, aparentemente pouco significativo, mas que de repente passa a fazer sentido para outra pessoa. Assim como, inversamente, às vezes nós temos informações que são da tradição oral e que estão totalmente desconectadas ou desconexas e levam a gente para um caminho terrível. Num livro que eu não publiquei pela Amazon, deve estar saindo de São Paulo de segunda-feira para cá. Eu tenho, há alguns anos, há muitos anos, há mais de 20 anos, saiu um livro que fez sucesso lá na região oeste daqui e da Paraíba, chamado Memorial de Família, de um procurador da Paraíba, em que ele começa em cima da descendência de um Matias Fernandes Ribeiro, que foi um homem riquíssimo lá na região de Martins, e esse homem deixou uma descendência muito grande. Esses Fernandes de Martins, Paulo dos Ferros, são todos descendentes dele. E eu estava conversando com o Olavinho naquela ocasião, sobre o livro, que eu achei muito interessante, tem muita informação. Aí o Olavinho disse, mas aqui tem uma diferença. Na revista do cinquentenário do Instituto, tem um trabalho sobre Matias Fernandes Ribeiro e essas coisas não batem. Eu digo, mas tem também um trabalho no livro de Marcos Filgueira, dos velhos inventários da Zona Oeste, tem a sequela do inventário desse Matias e também não bate, hein? Aí naquele tempo, 2002, eu era do grupo Genordes, que é um grupo antigo daí da internet. A internet naquele tempo, diferente desse de hoje. Então, de repente, o João Bosco está no grupo. E ele fez uma série de afirmações. Eu achei que ele tinha colocado 11 filhas para Matias e só tinha 10 nesses outros documentos. E eu fiz um e-mail para ele, que eu ainda tenho cópia disso, transcrevo no livro. E aí eu questionei algumas coisas, eu disse que tinha estudado muita região e tal, e eu estava com algumas dúvidas com respeito a algumas afirmações dele. Inclusive quanto ao pai da pessoa, que ele dizia que era um, e num lugar, mais adiante dizia que era outro. E aí eu questionei e ele gaguejou de lá para cá, né? Quando ele respondeu, ele demonstrou que não tinha certeza de muita coisa que estava afirmada ali e tal. E resultado, algum tempo depois eu vou a Martins. Aí falando lá com o historiador da cidade, com o Júnior Marcelino, eu digo, Júnior, rapaz, e os inventários aqui, como é que a gente consegue isso no cartório e tal? Ele disse, olha, Luiz, vamos ali comigo. Aí me levou atrás de um açougue. Tinha um piso cimentado, cimento queimado, liso, e estava cheio de documento lá, eram os inventários velhos.
Aí eu digo, isso aí, são os inventários, hein? Aí eu saí, olhei uns inventários daquele que me interessavam, porque eu sabia alguma coisa da história de lá, baseado já as atas. Aí eu peguei uns inventários desses, como é que eu requeiro para levar emprestado aqui uns inventários desses, ficar sob minha guarda. Ele disse, não, pode levar, o que você quiser você leve. Eu trouxe os inventários. Um deles era o tal do inventário de Matias, que naquele livro dizia que estava desaparecido há muito tempo, ninguém sabia onde estava. Aí está o inventário de Matias. No inventário de Matias tem um testamento. O testamento diz quem era o pai de Matias. É um que naquele livro estava como o avô dele, viu? Aí eu peguei, estudei o inventário todo. E depois peguei, tem um genro desse, que ele fala como um grande homem, é um genro do Matias. E esse, eu acho no Instituto, em outro manuscrito do Instituto, uma querela contra esse genro, que era um bandido que foi preso com mais 29 bandidos, outro que ele contratou, prenderam um cunhado, fez toda sorte de desordem. Então, por aí a gente vai, a documentação, veja bem, esse era um homem ilustrado, um procurador, uma pessoa de formação, mas ele se baseou em muita informação oral, né? E que não tinha fundamento. É importante, então a gente transcreve, restabelece a verdade, e eu acho que abre caminho para que outras pessoas no futuro, quer dizer, essas coisas que estão desaparecendo e tal, a gente coloca, né? E passa a ter realmente mais duração e tal, e pode ser que ajude a se conhecer melhor a nossa história. Então é isso só, viu? Tá bom? Eu vou parar, que já falei, muita gente tem que ficar disponível para ouvir. É muito comum a gente ouvir críticas, especialmente dos genealogistas mais antigos, com relação às pessoas que buscam a genealogia, com relação a tentar a cidadania portuguesa hoje, que a espanhola já não é mais possível. Álvaro conseguiu a dele, eu estou batendo na trave para conseguir a minha, só preciso ir no notário, que lá na Espanha não é tabelião, é no notário, né, assinar a bendita ata. Mas eu acredito que esse movimento que começou em 2017 para cá, ele fez surgir um interesse pela genealogia muito grande. Né? Muita gente que, como a gente disse aqui, não sabia nem o nome dos avós, agora está buscando... Tem aquelas criaturas que só querem o atestado, a certidão, mas tem outras que se mergulham na pesquisa genealógica, né? Descobrem a história da família, se emocionam com a história da família, e quantos livros não estão surgindo nesse meio tempo. Né? Esse movimento também acabou por revelar nomes muito interessantes que estavam escondidos em suas casas, nos quartos, cheios de documentos, né? Como o Fernando Galvão de Currais Novos, que ninguém sabia quem era Fernando Galvão, né? Apenas meia dúzia que é um gênio, né? Talvez fosse para um especialista, fosse colocá-lo como autista, como alguma coisa desse tipo hoje, né? Mas é um cara que sabe tudo de cor. Né, sabe, você perguntar do Siridó, especialmente de Currais Novos e Acari, ele sabe tudo. Né, nós temos Antônio Luiz, sabe tudo sobre Serra Negra, São João de Sabugi, Santa Luzia. Que você perguntar, né, temos João Felipe, que é da região de Açu, Angico, Santana. Né, tem agora nosso amigo Luiz, que está pesquisando uma área mais extensa ainda, né, Luiz Fernando. Mas tem outros nomes também, outros lugares do estado, né, que estão buscando essas pesquisas. Na opinião de vocês, existe uma área que ainda está uma área cinzenta que pode ser pesquisada? Eu estou vendo seu Célio aqui, que era de Mossoró. Mossoró se publicou muito livro sobre Mossoró, sobre a pena de Vantan Rosado, da coleção moçorense, tem muito livro publicado, né, publicado e republicado a partir dele. Né, Ceará Mirim é outra área, uma região também que tem muita informação. Mas existe alguma área ainda pouco explorada? O Siridó foi privilegiado, né, pela época, pelas pessoas que estavam lá, pela paixão pela história. Na opinião de vocês dois, e até do Antônio Luiz também, que está aqui na mesa, vou passar a palavra logo para ele aqui, que ele falar um pouquinho para a gente. O Siridó foi muito prejudicado por dois bispos conhecidos nossos, que foi o bispo de Mossoró, na época, e o de Cajazeiras, Dom Matias. Dom Matias em Cajazeiras. Em Cajazeiras. Fechou os livros. Pronto. Esse fechou o Seidó, que desmembrou-se de Nossa Senhora Bom Sucesso em Piancó, de Pombal, e de Mossoró, nos falta Sul. Então,
nos falta o bispo de Mossoró. Então eles impediram que os mormons fizessem a microfilmagem. Essa é a grande falta que nos faz os mormons, que eles fizeram tudo com a melhor intenção. Irmã Vilma, que é uma religiosa, é uma partidária desse trabalho, reconhecedora desse trabalho, mas o Seridó foi prejudicado por essa parte do Seridó com Pombal e do Seridó com Açu. Que o Lavinho dizia que o Seridó é filho de Açu. Mas eu não vou conversar não, porque onde tem pessoas como Luiz Fernando e esses dois aqui, olha, vocês ouviram, não perca o tempo, que a tarde é curta e a gente tem pouco tempo para ouvi-los ainda. Devolva a eles, que estou aqui para ouvi-los, não para falar. Obrigado. É o coração mais generoso da genealogia desse estado. E Antônio Luiz. Eu estava conversando agora, o que é que ele vai publicar de Antônio Luiz? Que não pode deixar as coisas com ele saber. Tem que transformar, tem que fazer como o João Felipe disse, tem que tornar público, tem que difundir. Eu já disse que se Antônio Luiz não quiser escrever muito, ele disponibiliza uma parte do acervo documental que ele tem, que é riquíssimo, tá certo? E faz uma apresentação, uma justificação disso aí, uma explicação, e você disponibiliza de até conseguir isso. Seu Célio, ele transcreveu, viu, seu Célio? Ele transcreveu inventários à mão, vários inventários. Na verdade, uma das coisas que eu não gosto muito, quando aparece assim, dos maiores genealogistas, tem muitos genealogistas que estão escondidos. Eu já dei carão em Antônio Luiz e Joaquim Medeiros, o primo dele. Tem Toscano também. E Toscano, né? Porque ele não escreve. Joaquim, eu digo muito para as pessoas, rapaz, se você não fizer, vai se perder. Joaquim teve um incêndio lá, tinha um ventilador daqueles que você, para botar para funcionar, botava o dedo assim. Ele ligou o ventilador, saiu, pegou fogo e perdeu muita coisa. Podia a gente ter muita coisa, informação, se tivesse publicado. Joaquim, ele também, né? Mas nós não somos nem chegamos ao rastro deles dois. Então não tem esse de maior não, tem escondido, né? Que as pessoas às vezes não sabem. Sobre o que tem, por exemplo, aí para ser descoberto, a sorte é que de vez em quando a gente encontra um caminho, né? De coisas perdidas. Dom Adelino andava procurando alguma informação sobre Padre Manuel José Fernandes, foi para Açu animado, que só chegou lá, não encontrou mais o livro. Ele ficou danado da vida, né? Ele até bota lá no livro, disse, é uma lástima, né? Porque tinham perdido, e o pior de Açu não é só ter haver a perda dos documentos. As pessoas que viviam lá não escreverem alguma coisa. Com relação, por exemplo, ainda tem muita coisa escondida. Por exemplo, quando os livros saíram dos cartórios para os fóruns, Foi uma tristeza. foi uma tristeza, porque os fóruns não tomavam conta. Os fóruns recebiam e aquela mentalidade de coisa velha, porque, por exemplo, o inventário é muito importante, até por uma questão de terra, você descobrir o que é. Então, você chegava num canto, estava uma sala velha lá, onde as coisas estavam jogadas. Eu pesquisei no Fórum de Açu, lá, por exemplo, que ela disse, olha, tem lá, entrei numa sala, não tinha lâmpada. Tinha um local que era a lâmpada, então precisaram para alguma coisa, tiraram a lâmpada. Aí você entrava no escuro assim, nem porta tinha, né? Aí ia procurar aquela coisa completamente desorganizada. Aí mexi lá, uns que diziam eram mais antigos, né? Saí mexendo, não encontrei nada do que queria. Aí eu disse, sabe de uma coisa, eu vou me embora para casa, porque aqui não vou encontrar nada. Eu tive a sorte, aquela coisa que você vai lá num canto, está uma coisa que você vai procurar, abre uma gaveta, estava uma coisa que a pessoa achava que não tinha nada. Na saída, tinha uma pasta vermelha, né? E eu digo, eu vou ver essa pasta assim, como uma última esperança. Abri lá, tinha uns inventários interessantes. E um dos mais importantes para mim era o inventário de um cidadão que tinha sido assassinado em 1871, não é? E que, por exemplo, na verdade era irmão do meu bisavô. E com esse inventário, por exemplo, eu criei o zero, porque lá na minha casa dizia assim, olha, sua avó era parente dos Alves, né?
os alvos lá de Santana. Eu digo, rapaz, não é, porque eu não encontro ela nenhum. E, na verdade, por exemplo, os alvos, aqueles alvos de Angicos, não são ali de Santana. Eles vieram lá da ilha. Esse que foi assassinado nasceu em Macau. A irmã dele nasceu na ilha de Manuel Gonçalves. Porque eles saíram da ilha, foram para Macau. De Macau foram para hoje Porto do Mangue, onde tem uma fazenda chamada Cacimbas do Viana. Então, por exemplo, no inventário tem o nome dos 9 filhos dele, que tem o ascendente de Seu Nezinho, né? Ascendente de Seu Nezinho e a ascendente de Aristófanes Fernandes. Então, com esse documento, eu consegui. Você foi para Macau, a mesma coisa. Cheguei lá, você vai no fórum. Se você não tiver sorte, no cartório no fórum você não vai conseguir nada. Não é? Porque há uma má vontade. Desculpe, Sérgio, é só alguns, né? Não é? Aí, por exemplo, lá em Macau, eu fui lá e tinha um rapaz que era escritor, ele tinha escrito um livro sobre aqueles heróis, né, que acabava descobrindo uma riqueza lá dentro da ilha de Manuel Gonçalves. Aí comecei a conversar, não é? Aí ele disse, olha, tem uns inventários acolá. Aí fui lá, no lugar onde estavam os inventários, e tinha um bocado de gente fazendo serviço, era caliça por tudo que é lado. Aí ele disse, está ali. Quando eu peguei os inventários, estava tudo cheio de pó e tudo. Então, não há um cuidado com aquilo ali. Aí eu peguei, aí o rapaz teve pena de mim e disse, olha, separe uns, bota numa caixa e vamos levar por fora, que o juiz não veio hoje aqui, o presidente não veio. A gente vai olhar lá na mesa do juiz. Está certo. Escolhi o que pude, né? Não dava para escolher tudo. Fui, levei lá para a mesa do juiz, botei em cima, saí fotografando o que eu pude no tempo que eu tinha. Depois botei as coisas de volta na caixa, entreguei para ele, deixei a mesa do juiz toda suja de pó, de caliça. Lá tem um museu também, lá em Macau, que muitos documentos importantes foram para o museu. E fica sobre a guarda de uma pessoa que colocava os documentos dentro de um tonel. Um amigo meu, lá de Macau, ele disse, olha, lá tem muito, porque lá eu conheci Getúlio, né? E o outro menino, que eu não me lembro o nome, ele disse, lá tem muito documento. Eu chegava a falar com o rapaz disse, não tem documento nenhum, não. Quando eu saí de lá, com o tempo, quando escrevi um livro, citei o nome desse rapaz, que eu tive lá, botei a foto dele, essas coisas todinhas. Aí, quando cheguei lá, mostrei, dei um livro para ele de presente. Aí, nesse dia que ele recebeu o livro, ficou contente, aí foi me mostrar os documentos. Abri o tonel lá, eu tirei um bocado de documento que era das câmaras de Macau, 1840 e pouco. E consegui fotografar um bocado de canto, dentro do pouco tempo que eu tinha. Então, coisas que estavam escondidas, que as pessoas não têm acesso. Não é? Aí você, por exemplo, essa dificuldade, lá mesmo eu fui na igreja, consegui fotografar algumas coisas. Né? Aqui eu tentei em Touros, um inventário que tinha lá, que uma pessoa disse, olha, tem essa lista de inventário. E num dos inventários tinha uma tia, uma irmã do meu trisavô. Aí eu liguei para lá e aí o secretário disse, olha, o senhor tem que fazer isso através de um advogado. Eu disse, danou-se. Aí falei com os amigos meus advogados, mas não tive sorte. Por fim, eu falei com o André Felipe, lá do Instituto Histórico. Ele disse, me mostra as petições que você fez para a Sul e para Macau e me manda aqui. Aí eu mandei essas petições para ele, ele preparou, mandou para fora. Aí passou um tempo, eu fui perguntar, aí a moça disse, olha, manda de novo que eu não encontrei mais não. Essas coisas de cartório, né? Cartório não, de pessoas, de fora. Aí preparei, mandei, a juíza negou, dizendo que eu não tinha nada, nenhuma relação com a pessoa. Negou, e ainda disse, olha, esses documentos devem estar perdidos, não sei o quê. Uma coisa completamente desproporcional. Então, em muitos cantos você vai encontrar. Então, por exemplo, as pessoas me perguntam, antes de 1800 e tanto, onde estão os registros? Boa parte dos registros antes de 1800 e tanto estão aqui na Cúria. Alguns registros, por exemplo, de cidades como São José de Mipibua, Areis, esses negócios todos, muitas vezes eles aparecem
na matriz de Nossa Senhora. O pessoal fazia as coisas, o batizado, a desobrigo, qualquer coisa, e mandava para a igreja, e é registrado na igreja. Então essas coisas estão escondidas. E a coisa que pior que eu acho, por exemplo, se você disser região, para mim a sua foi um erro muito grande. O único livro de genealogia que eu conheço é aquele da Casa Grande. E esse mesmo tem no meio, ele tem um L completamente errado. Ali era preciso que a comunidade, a universidade, as pessoas fossem lá e tentassem reconstituir a história do Açu. Ali é como Macau também. Eu acho que, por exemplo, esses documentos que estão lá no Museu de Elviro, eles deviam ser digitalizados e ser colocados. Por exemplo, as atas de Angicos. As atas de Angicos, como é que eu consegui algumas atas? Alguém me disse, olha, fale com Zélia, que escreveu um livro sobre Angicos. Geral. Ela ficou com os livros. Eu fui lá, a Zélia olhou assim para mim, eu disse, olha, ela disse, olha, eu não posso emprestar não, porque não sei o quê. Primeiro eu liguei para o telefone e disse que não tinha, né? Depois, quando eu fui em Angicos, uma pessoa disse, olha, vai dar de novo lá. Eu fui lá, aí por fim comecei a conversar, eu comecei a dizer, olha, eu sou... tentando conversar com ela, eu dizia, minha avó era prima legítima de Zé da Penha e de Zé Anselmo. Aí eu disse, eu vou muito lá na casa de Zé Anselmo, e criou uma sintonia. Aí chegou minha esposa, que também no instante compra as pessoas, né? Aí ela disse, eu vou emprestar, mas você tem que me devolver. Estava com 5 livros de ata de Angicos, de 1840 e pouco e tudo. Aí eu trouxe o livro, fotografei algumas coisas, a imagem é muito ruim, né? As fotos é muito ruim. E um dia fui lá devolver, né? Devolvi e coincidentemente, depois de um certo tempo, um amigo meu estava com esse mesmo livro. Então tem coisas escondidas. Isso depende, por exemplo, outra coisa que eu acho errado é que muitas histórias dos municípios, elas estão completamente erradas. Elas são feitas por pessoas que querem ressaltar seus parentes. E esquecem a história verdadeira. Você, quando começa a falar que a cidade foi fundada por fulano, quando você vai olhar, uma quantidade de ascendentes daquelas pessoas já viviam lá. O exemplo pior que tem no Rio Grande do Norte é dos capitães mores. Se você pegar qualquer livro que tem no Rio Grande do Norte, falta um dos principais capitães mores daqui, depois da Guerra Holandesa. Quando terminou a guerra, uma das pessoas que foi capitão-mor aqui no Rio Grande do Norte chamava-se Manel de Abreu Soares. Isso não aparece em canto nenhum, só aparece no livro do Toné, que escreveu sobre a Guerra dos Bárbaros. Ele foi capitão-mor do Rio Grande do Norte, foi capitão-mor de Sergipe e depois veio ser capitão-mor aqui da Guerra dos Bárbaros. Então, ele lá, por exemplo, num dos títulos dele dizia assim, natural do Rio Grande, ele era daqui. O pai dele, aparece o nome do pai dele, que dificilmente aparece no registro de patente. Era Jerônimo da Cunha, tinha tido 3 Seis Marias aqui. Quando se fala na história de São Gonçalo, diz que quem fundou São Gonçalo foi o filho dele. Quando o filho, que era português, vindo de 1710. E esse povo já estava aqui há muito tempo. Então, por exemplo, uma prefeitura, não pode pedir a história de uma cidade a quem não sabe. Nem confiar no IBGE, porque o IBGE também copia muita coisa errada. Muitas informações que tem no IBGE sobre histórias das cidades, muitas dessas estão erradas. Até mesmo antigamente, por exemplo, eu vi um documento sobre Angicos, que as pessoas mandavam relatório para a corte, para dizer os dados da cidade, e muitas vezes até os próprios familiares desconheciam os ascendentes e chutavam alguma coisa. Então, se você disser assim, que se tem área de descoberta, tem por culpa da própria população, do próprio prefeito, não é? Mas nós ainda temos, por exemplo, o Instituto Histórico ainda tem uma quantidade enorme de documentos que não foram consultados. Eu me lembro que eu fui fazer uma apresentação lá na universidade, me chamaram no departamento de História, aí eu comecei a mostrar uns assentamentos de praça, aí perguntaram, e onde você arranjou isso? Gente que tinha vasculhado o Instituto Histórico, um documento mais importante de lá são os assentamentos. Nos assentamentos você vai ter gente mais antiga do Rio Grande do Norte.
Muitos deles vieram no texto paulista. Então, isso, por exemplo, não aflorou. É como as Seis Marias. O problema das Seis Marias nossas é que muitas informações que as pessoas estão dando é baseado em cópias. Por exemplo, os livros originais, eu cheguei a ver 2 livros originais, depois eu procurei e não achei mais. E quem copiou, às vezes, muitas vezes, a cópia está errada. A pessoa aproveita lá os dados de outra Seis Marias, você nota isso, e copia. Aí isso gera uma série de informações erradas. Então eu acho que tem documentos com os que a gente tem, e juntando esse povo todinho aqui, a gente dá para melhorar a história do Rio Grande do Norte. Agora eu digo o seguinte, se na sua casa você tem uma foto antiga que está lá no baú, que quando você morrer vai para o lixo, bote lá no Face, bote lá no Instagram, bote lá, porque de repente vai aparecer um parente para querer saber daquilo ali. Se sua trisavó escrever um documento e está guardado, escaneie, bote lá na internet, bote lá. Se você morrer e deixar papel velho vai para o lixo. Deixa eu fazer um registro também curioso sobre a obra dos dois aqui. Eu já tive a oportunidade e o privilégio de ler alguns livros. O de João Felipe tem uma coisa curiosa quando ele fala dos livros de praças, né? Dos livros militares, que talvez seja a única descrição que a gente pode ter de alguns ancestrais nossos. Retrato falado. É o retrato falado, porque nenhum documento, por exemplo, da igreja tem, nem nos cartórios. Mas lá diz, tem um cara que tem bigode, que é alto, que é do cabelo assim, que é cabelo assado, que é magro, que é robusto, que é forte, que é magro, diz a idade, né? Então esses são os documentos curiosos. Nos documentos de Luiz, o que é interessante também, são os processos judiciais. Né? Luiz se debruça em cima de um processo, e esses processos trazem muitas informações, que vão além do que a gente que é armador, que eu digo que a gente genealogista lá dos grupos de genealogia fica buscando os livros da igreja, somente dos assentos de cartório, a gente não vai encontrar essa informação. Às vezes os processos judiciais trazem muita coisa. Eu encontrei um documento de um parente, Cândido Macedo. Aí eu liguei para Eliton, que deveria estar aqui com a gente hoje, que é um grande escritor, pesquisador gigante, né, professor da Universidade da Paraíba, mas que teve com problema de reação à vacina que ele tomou de Oxford, de ontem. Então adoeceu hoje, não pôde vir. Eu disse, Eliton, achei um Cândido Macedo aqui, só pode ser seu parente. Isso é irmão do meu bisavô e era ladrão. Mataram. Então, assim, você vai ter essas histórias todas que a gente acaba passando a margem. O que João Felipe passou agora sobre a história das fotos é muito interessante. Em 2001, eu fiz uma incursão pelo Seridó, buscando a origem da minha família, e aí fui à casa de uma prima do meu avô, que já faleceu. Todas faleceram, estavam na casa. E tinha um retrato, aquele retrato que é meio pintado. Né? Tem até um nome para isso, né, Luiz, Antônio? Uns retratos que são pintados, E eu disse, quem era esse? Esse aqui era o meu avô e é seu trisavô. Ela chamava tataravô. Esse aqui é seu tataravô. Eu disse, como é o nome dele? É José Batista Pereira Balconte. Eu disse, Balconte, que nome bonito danado. Eu sou holandês, eu sou francês, né? Mas aquilo ali foi uma cimento da minha pesquisa que eu saí buscando. Esse Balconte, que na verdade, não é Balconte, é Bulcão. E que vieram da ilha do Faial, nos Açores também, né? E hoje é um dos ramos que eu mais pesquiso, são os Pereira Bulcão. Então, através... E Florinda Bulcão, né? E de Florinda Bulcão, que já descendo, o caminho foi para o Ceará, né? Que descendem os Bulcões aqui, descendem de Branca Dias, que é a mãe de muitos nordestinos, é considerada como a mãe judia de muitos dos nossos avós judia, de muitos dos siridoenses, do cearense, do pernambucano, como um todo. Mas esse registro que eu deixo, não apenas escrevam, não apenas coloquem a foto, mas publiquem, né? Dê o jeito de publicar. A professora Gracinha tive o privilégio de fazer a edição do livro dela agora, tem muita coisa guardada, às vezes a pessoa pode não valorizar aquele cartão, aquela carta que guarda, mas aquilo é uma história que se a gente não tornar público, como diz João Felipe, os filhos, os netos vão achar aquilo como lixo, porque não tem a paixão que a gente tem pela história. Então essa história tem que ser preservada. Com base nisso eu criei, também nessas minhas insensatez de editor, criei um selo Sefarad, que é um selo que busca publicar livros de resgate histórico, né? E esse foi o mais recente que a gente lançou, está à venda na feira. É um livro de Juvenal Lamartine, foi governador do Rio Grande do Norte.
É um livro que reúne textos da década de 50, falando como era o sertão nos anos 1800, né, como era o sertão lá no princípio. Então fica esse registro. Eu estou convidando, assim, até a gente num grupo de genealogistas, se vocês tiverem indicações de livros esgotados, que queiram publicar, se for viável economicamente, a gente tiver condições, a gente publica, né, para tentar resgatar essa história. Diz que o Rio Grande do Norte é um estado sem memória. É porque nós temos pessoas sem memória, né, mas a história está aí, está para ser contada. No livro de Açu, seu Célio, pesquisando o livro da igreja de Açu, 1820 e pouco, achei casamentos de índios. Fulano de tal, Vicente Ferreira, Barará, índio. Né? Então, assim, as pessoas se identificavam ainda como índios. E, de repente, essa coisa foi diluindo e parou de existir. Mas eram índios e negros casando, né? Índios com índios casando, índios aportuguesados já. E aí eu vim descobrir com o Luiz Fernando que existia um aldeamento em Açu. Açu era uma região que tinha 100 famílias, né? Como é que funcionava esses aldeamentos? Veja bem, inicialmente existiam as aldeias. Existia uma aldeia em Açu, naquela região. Tinha Açu, Apudi e existia uma no Jaguaribe, né? Tá certo? Daqueles índios Pegas, Janduís e Paiacus. Então, no tempo dos jesuítas, isso aí no começo do século XVIII, esses aldeamentos, essas aldeias eram dirigidas por jesuítas. Há uma descrição no livro de Maria de Fátima Martins, né, isso, sobre índios e missionários no Rio Grande do Norte, em que cita que na instalação da aldeia, da missão, chamada Missão do Apudi, o padre Filipe Burel, que era jesuíta, ele se deslocou de Açu para Apudi, conduzido por um dos Moraes Navarro, capitão, acho que José de Moraes Navarro, foi levando ele com mais alguns índios pelos matos e levaram de Açu para Apudi, levaram 40 dias. Para chegar lá, naquele tempo tinha bicho solto por ali, algumas feras, onças e outros índios, tá certo? Outros índios. Então ele chegou por lá e eles tomavam conta. E havia aquilo e uma quantidade de soldados das tropas pagas também à disposição para garantir aquela região, porque os próprios índios, outros, não aceitavam. E havia também muito combate aos índios por conta de que os índios atacavam o gado, a criação dos colonos. Isso era causado muitas vezes, primeiro, pela civilização deles, que entendiam que o que estava solto ali podia ser caçado. Quer dizer, dentro da ética deles, isso era perfeitamente normal. Eles não distinguiam um cavalo ou animal. Eles não tinham sentimento de propriedade. Exato, então era deles. E a outra coisa também, motivado também pela fome, né? Às vezes você tinha realmente falta de alimento, era natural que caçasse. Bom, então, e às vezes o índio que estava solto, que não estava aldeado, que não era da missão, ele às vezes atacava o outro, né? Eram 100 famílias em cada missão dessa. Aí, por volta de 1760, o Marquês de Pombal, que era inimigo dos jesuítas, ele expulsou os jesuítas do Brasil. E esses índios, então, ficaram, essas missões foram encerradas. Foram criadas as vilas de índios. E essas vilas todas tinham nomes portugueses, topônimos portugueses. A vila que se criava era nome de uma vila lá no reino. Então você verifica a vila de Porto Alegre, a vila de Extremóis, a vila de Vila Flor, a vila de Areis, a vila de Pombal. Todas essas vilas tinham nome de topônimos exatamente de vilas de Portugal. Bom, isso também faz parte da legislação. Muito bem, então criou-se a vila de Porto Alegre. Estranhavam no Instituto, que ele está dizendo que muito documento nunca tinha sido estudado. Tinha uma funcionária do Instituto naquele tempo que dizia: mas Luiz Fernando, que diabo você está estudando Porto Alegre? Porque Porto Alegre, na realidade, dentro dos municípios da região, se você olha, é um município que não tem essa expressão toda. Eu digo: não, mas Porto Alegre era tudo.
tem uma descrição da vila e do termo da vila, feito pelo governador José Francisco Cavalcante de Albuquerque, do Suassuna, que foi governador do Rio Grande do Norte, que tem um texto muito bem feito que dá os limites da vila. E o limite da vila é o seguinte, começando da região dos antigos Paus dos Ferros, até a quebrada do mar. E se limitando, aí tem os limites com a região do Açu, os limites com a região do Icó, Jaguaribe, limites com Siridó, né? E Paraíba todo, Pombal, Piancó. Então, Pombal já é uma vila que recebeu esse nome, era exatamente na povoação de Nossa Senhora do Bom Sucesso de Piancó. É onde foi criada a Vila de Pombal, que é o nome de uma vila de Portugal. Muito bem. Então a gente estuda essas coisas e a memória está lá em documentos que nunca tinham sido estudados antes, né? E tem muita coisa boa que a gente verifica aqui, importante, pelo menos importante para nós e para algumas outras pessoas vão encontrar importância nisso, que vão fazer conexão com outros fatos históricos que ainda vão aparecer, tá certo? Infelizmente é uma pena o pouco zelo, o pouco cuidado com a nossa memória histórica. A gente verifica um país como Portugal, hoje a gente consegue fazer daqui uma pesquisa histórica com um determinado embasamento aqui, a gente vai, existe digitalizado a documentação de batismo, e documentação de casamentos e tudo, que a gente consegue obter nas diversas freguesias de Portugal, nos cartórios, no arquivo da Torre do Tombo. Desde que a gente saiba o que é que quer encontrar, a gente consegue encontrar, né? Então, pode ser que a gente consiga, de repente, e acho que isso é uma questão de civilização, né? Questão de civilização que a gente precisa ter na preservação dos nossos valores, né? Tá certo? Nossos valores. Mesmo nenhum aqui é profissional do ramo, nós aqui não somos profissionais do ramo de história, mas como ele está dizendo, nós somos amadores no sentido de amar, de preservar o que está aí, tá certo? Obrigado, falei muito. Alguém para perguntas também, para quem quiser interagir, perguntar. É aqui. Deixa eu aprender a higienizar. Quer perguntar? Alguém quer? Tá. O senhor fala do Souza Falcão, Francisco Souza Falcão. Tudo bem, meu nome é Denis. Eu até falo muito com o senhor no Facebook. Não sei se eu lembro, o senhor me ligou e tudo. Eu até agradeço a atenção de ter me ligado. Aí eu fiquei com uma dúvida agora. O senhor falou no Francisco de Souza Falcão, lá de Caraúbas. Ele está nesse livro Fernandes Pimenta ou nesse de Apodi? No de Apodi, sei entender. Aqui tem, ele vai aparecer no cartório. No cartório, esses documentos do cartório estão... Os documentos do cartório, eles estão classificados, por favor. Eles estão classificados aqui por nome, viu? Tá certo? Pessoas que estão no livro de notas. Sim. Aí Francisco de Souza Falcão. Nós vamos achá-lo aqui. Francisco de Souza Falcão. Está aqui. Documento número 13. Então os documentos estão numerados aqui. O número 13 vai ter aqui o documento número 13. Aí diz, procuração bastante que faz Dona Maria de Souza Vasconcelos aos procuradores nele declarados. Aí transcrição de parte do termo, do texto. Passada na vila de Porto Alegre, capitania do Rio Grande do Norte, comarca da Paraíba, em casa de morada do doutor Manel Garcia Velho do Amaral, nós falamos muito dele, é um que fez 4 anos na visita, e sendo aí perante mim, apareceu Dona Maria de Souza Vasconcelos, mulher do tenente Francisco de Souza Falcão, pessoas que reconheço pelas próprias de que se tratam, e pela dita Dona Maria de Vasconcelos, me foi dito em minha presença e das testemunhas audiantes, nomeadas e assinadas, que ela, por bem desse público instrumento e da melhor forma de direito, fazia, ordenava e constituía, por seus certos e em tudo bastante procuradores. A seu marido, tenente Francisco Souza Falcão, a gente já sabe então quem é a mulher dele, e a seu irmão João de Vasconcelos, para que todos juntos e cada um de per si, etc, etc. Certo? Então,
nós temos aqui. E vamos encontrar em uma escritura do capitão Francisco Martim Roriz, de Francisco Martim Roriz, vai ter uma escritura de 1771, em que o capitão Francisco Martim Roriz vende uma parte de terra de plantar na Serra do Martins a seu sócio, o capitão, o comandante, naquele tempo, o Francisco Souza Falcão. E faz referência, na descrição do documento, faz referência à data de César Maria, que foi dos dois, e que a gente não encontra na Paraíba, mas encontra na documentação aqui do Rio Grande do Norte, entendeu? Assim como existe, falam muito no ano que ele morreu, que está errado. Se olhar aqui na vila de Porto Alegre, ele foi eleito como juiz ordinário no ano e não assumiu porque estava morto, também fala aqui. Então a gente identifica o período da morte dele, porque a indicação dos nomes para serem votados, que era no mês de julho, era feito no ano anterior. Então no ano anterior ele era vivo, porque estava feita a indicação dos possíveis eleitos. E quando ele foi eleito, já tinha morrido. Então dá para a gente pesquisar, informar o período, dentro de uma margem de erro de 12 meses, em que ele morreu, tá certo? O que mais me impressiona quando eu converso com essa turma genealogista, essa turma mais velha, é a capacidade de memória que eles têm. Então é a memória que vocês sabem tudo, de morrer assim, foi casou com fulano de tal. Eu acho que isso talvez seja o melhor remédio para o Alzheimer, viu? Para a gente que está começando. É porque nasci, desculpa, só um comentário. Eu nasci em Parelhas, meu pai e minha mãe é de Parelhas, e assim, até 1750 eu não encontro nenhum antepassado meu que não tenha nascido ou vivido no Seridó, né? Ali naquele núcleozinho. Parelhas, Santa Luzia, Jardim de Seridó, Acari. Quer dizer, não se afastou. Aí eu só tenho um ramo de um pentavô que casou com uma filha desse Francisco Souza Falcão. Uma filha não, uma neta. De Souza Falcão. É o ramo que eu conheço menos. Interessante. Esse Souza Falcão, o Souza Falcão, que é fundador de Caraúbas, ele está entrelaçado com os Bezerra Cavalcante, em Caraúbas, tá certo? Então, a família das principais na fundação da cidade, o padre Manuel Bezerra Cavalcante, que foi vigário de Campo Grande por muito tempo, acho que foi o vigário que demorou mais na frente da freguesia, é desses Bezerra Cavalcante de lá. No entanto, é uma família que evoluiu. Essa é a chamada família da Cachoeira. A Cachoeira é a fazenda deles. E esse pessoal ficou isolado da comunidade. Há um trabalho do professor José Nunes Cabral de Carvalho, que era do Instituto de Antropologia aqui, sobre os caboclos da Cachoeira, viu? Exato, é a Miranda, a região da Miranda. Pois bem, então, esse pessoal, eles se isolaram e com a consanguinidade, com a endogamia excessiva, a gente verifica que alguns fatores recessivos se exacerbaram, né? Há um filho do comandante Souza Falcão, tinha um mudo, eles falam. Então tem muito mudo na comunidade e tal coisa. Então, não aparece hoje, há muito tempo, como das famílias principais de Caraúbas, entendeu? É interessante isso, viu? Pois não. Eu quero parabenizar a coordenação aqui através de Rildo e os palestrantes pela temática. Todo mundo sabe que existe a história real e a história oficial. A gente estuda muito a história oficial e a real ela fica nos arquivos do esquecimento, porque muitas vezes não interessa a quem escreve a história oficial. Um dos maiores antropólogos vivos do mundo hoje chama-se Nathan Vastel. É francês. Tem 85 anos. Já veio no Rio Grande do Norte 5 vezes. Eu nunca vi uma reportagem de um jornal sobre Nathan Vastel aqui. Se você quiser conhecer Nathan Vastel, você tem que ir nos jornais de Paris. Já foi em Caicó 3 vezes. E ele trabalha, a especialidade dele é trabalhar
essas colônias judaicas fora de Israel. E ele chegou à conclusão que o Siridó judaico, e aí não é só o Siridó do Rio Grande do Norte, porque o Siridó judaico é o semiárido do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. O Siridó judaico é a maior colônia judaica no mundo fora de Israel. Onde tem uma outra que é significativa, ele me falou, é no Peru, que inclusive o nome é muito semelhante a Siridó. No livro Cronologia do Siridó, Siridoense de Olavo de Medeiros Filho, ele fala da primeira expedição de Duarte Coelho ao Siridó em 1545 ou 48, eu não me lembro aqui agora, mas uma expedição de 5 pessoas, todos eles de origem judaica, vai visitar o Vale do Siridó. Vale é uma palavra eminentemente judaica. Vale é uma palavra eminentemente judaica. Junco é uma palavra eminentemente judaica. Então a gente precisa entender Vale do Siridó, Vale do Piancó, Vale do Pajeú. A gente não encontra registro da origem disso, provavelmente judaica. Já existe uma discussão da origem da palavra Siridó, se ela é indígena ou é judaica, porque tem uma palavra hebraica, Siriti, Siritó, que é muito semelhante à fonética de Siridó, e tendo em vista que era Vale do Siridó, já se abre a discussão de que a palavra Siridó é de origem hebraica. É importante ressaltar que o povo e a nação não é judeu, o povo e a nação é hebreu. Os judeus vêm da tribo de Judá, que era uma das tribos, eram 12 tribos em Israel, todas elas hebraicas, e a tribo de Judá é a que mais se desenvolve. E é a tribo de Judá que vai preservar mais os valores hebraicos. E na tribo de Judá vai sair Davi, vai sair Salomão, vai sair Jesus, vai sair Hana, que é a padroeira de quase todo o sertão nordestino, que vai influenciar muito a cultura nordestina, das professoras primárias no sítio, porque Hana era professora primária, vai influenciar as parteiras nesse sertão nordestino, porque Hana era parteira, vai influenciar a educação familiar, sobretudo no aspecto da higiene. Nós estamos vivendo uma pandemia que o mundo viveu uma em 1300, 1270, que foi a peste negra. E a peste negra, diferente da de hoje, que hoje é um vírus, a peste negra era uma bactéria. E começaram a atribuir a doença, a peste negra, aos judeus, porque os judeus adoeciam menos. Por que o judeu adoecia menos? Porque eles tinham a higiene. Eles tinham o hábito de tomar banho todo dia. E tinha proibição. Tinha proibido. Determinados elementos. Não comer porco. Não comer porco porque o porco era sujo naquele tempo. A comida, a mesa era muito... E esses elementos, ele está presente na cultura do Siridó. Você entra numa casa pobre do povo do Siridó, o alumínio parece inox, de tão brilhoso e tão de limpo, areado. As pessoas, dia de sexta-feira e dia de sábado no Siridó, vestem roupa branca engomada. O povo do Siridó não veste linho porque é vaidoso, não, é porque isso é uma tradição cultural. Quem não pode comprar linho, compra uma camisa branca simples, mas toma banho de 4 horas da tarde. Hoje em Caicó, as pessoas estão começando a tomar banho e ir para a calçada. Quem tem um dinheirinho vai para uma cervejaria, conversar, bater papo. É o fim do sábado, é o fim do Shabá. Era preso por conta disso e condenado. Isso, por essa prática, muitos deles eram perseguidos, vieram de Lisboa fugindo, saíram de Recife, alguns fugindo para o sertão.
por isso dessa estrutura de família Medeiros, por isso dessa estrutura de Azevedos, por isso dessa estrutura de Araújo. São essas famílias de origem judaica, perseguidas pela Inquisição, que vão se refugiar no sertão nordestino. O mês passado morreu a professora Anita Novinsky, a maior pesquisadora desse tema no Brasil. Veio ao Siridó, passou 30 dias no Siridó em Natal, conheceu Olavo de Medeiros. Isso, eu sei, eu acho que eu respondi aqui. Ela veio a pedido na época, o padre Antenor. O padre Antenor esteve em São Paulo, conheceu lá um rabino e disse, olha, a região que eu moro no Siridó, os hábitos são judaicos. O padre Antenor tinha essa noção. Diz que não virou bispo por causa dessa história. Dizem que não virou bispo por causa desse elemento que ele se sentia judeu. Ele se sentia judeu. E esse rabino lá recomendou a professora Anita Novinsky, na época ela tinha 40 e poucos anos, e passou 30 dias aqui no Rio Grande do Norte, entre Natal e Caicó, conversou muito com Olavo de Medeiros Filho, e percebeu que o Siridó é cheio de hábitos judaicos. Alguém aqui já comeu filhós com mel? Alguém aqui sabe o que é filhós com mel? Filhós com mel é uma iguaria judaica milenar. Os Açores ainda tem esse prato, é com o mesmo nome. O filhós com mel. Você no Brasil só encontra filhós com mel. O milenar judaico é com mel de abelha. Isso. Era um bolinho de trigo com mel de abelha. Quando eles chegam no Siridó, eles têm o mel de abelha. A população, o povoado vai crescendo, o mel de abelha fica escasso, mas com o ciclo da cana-de-açúcar, vai surgir o mel da rapadura, o mel do engenho, e eles passam a adotar o mel de rapadura. Quero ressaltar que o povo do sertão, quando fazia o mel da rapadura, ele trava. O sertanejo de origem hebraica começou a botar a casca da laranja seca, porque destrava o mel, ele fica mais apetitoso. E hoje, no Siridó, se preserva o filhote com mel. Voltou a ser que, na primeira, era com batata, porque não tinha o trigo, e agora eles já estão fazendo com o trigo, usando o mel de engenho. São hábitos que está no Siridó, o povo do Siridó tem hábitos diferenciados. A história do Rio Grande do Norte precisa ser revista. Vocês estão dando uma contribuição muito grande, porque força aos acadêmicos a rever essa história. Deixa eu me permitir registrar também a importância do trabalho do professor Helder Macedo, Medeiros também, lá no Siridó. Sim, Muiractã, que faleceu agora recentemente. O trabalho de digitalização, o Felipe estava falando aqui da necessidade disso, que Helder capitaneou o processo de digitalização do Labordoc, lá no SERES de Caicó, que deveria ser expandido para o estado inteiro. Pronto, então parabéns para todos. Pronto, Muiractã Macedo, que tem 2 livros importantes, tem vários, mas os mais importantes, a penúltima versão do Siridó e Arcaicos Cabedais, que são registros históricos de costumes do Siridó muito importante. Parabéns à mesa, parabéns a todos vocês, e é importante a gente estar aqui presente para valorizar isso e reescrever no futuro uma história mais próxima da realidade. Um grande abraço. Uma boa tarde a todos. Parabenizar também pela explanação e pela iniciativa, Hilder. Eu sempre comento muito lá por casa. A gente ganhou esse amor com o papai. Papai sempre lembrava muito mais dentro daquela lógica de receber a história dos antepassados e repassar para os filhos. E aí a gente sente às vezes um pouco, às vezes também pela correria do dia a dia, de espaços como esse, até para fazer proliferar mais esse amor pela genealogia, né? E achei, quando eu soube, através de Monique,
que ia ter, eu disse, rapaz, me inscreva que eu tenho todo o interesse em estar presente e coletar mais algumas informações sobre minha história, a história da minha família aqui no estado, não é? E aí, mais especificamente para o último professor, vocês falando rapidamente, chegaram ao nome de Matias Fernandes, né? Na minha pouca pesquisa, na minha limitada pesquisa, eu fui um pouquinho mais longe. Matias teria sido filho de Violante Martins de Lacerda. Não sei se recordam de ter chegado esse nome. Exato. Ele é filho de Francisco da Costa Passo, no Violante Martins da Lacerda, realmente. Isso. E Violante, por sua vez, seria filha de Ana, e aí ele foi embora agora. De mais uma Ana. Goianenses. Oi? Goiana, os dois. Sim, são pernambucanos, eu acho, né? Ela vem de Pernambuco, não é isso? De Goiânia. E aí ela seria filha de Ana Martins de Lacerda e de José Pinto de Queiroz. E ela seria... José Pinto de Queiroz é casado com uma Martins de Lacerda dessa, entendeu? José Pinto de Queiroz, pelo tempo da morte dele, José Pinto de Queiroz, eu tenho um inventário, a gente pode ver isso depois, eu tenho um inventário dele, digitalizado, viu? Tá certo? O de José Pinto de Queiroz eu tenho um inventário digitalizado. Agora, de Matias eu tenho um inventário. Nesse livro, não, eu tenho um livro chamado, que já está disponível na Amazon, mas a edição impressa aqui deverá estar saindo de São Paulo segunda-feira, mas na Amazon ele está disponível. Ele chama-se Genealogia e Fatos do Sertão do Norte de Baixo, viu? Então, a primeira parte dele é exatamente sobre Matias Fernandes Ribeiro, baseado no inventário dele, que chegou a minhas mãos em 2001. Esse inventário estava dado como perdido. Esse inventário, eu consegui ele em Martins, estudei ele todo. Há uns 4 ou 5 anos eu fiz uma plaquete sobre ele, mas foi pouco divulgada. Ele é a primeira parte desse livro. Em 2002, eu fiz um e-mail para João Bosco Fernandes, que está escrito aqui, transcrito inteiramente. E esse inventário esclarece a coisa, o que se tem. Então, tem os 10 filhos, e não 11, como João Bosco cita, casado com quem é cada um dos filhos, entendeu? Tem todos os bens de Matias, a relação de escravos, a relação de terras, a relação de dinheiro emprestado, que era muito, ele tinha dinheiro emprestado no Rio Grande do Norte, no Ceará, na Paraíba, tem tudo. Então, a data da morte dele, o nome dos pais, que está diferente do que constava no livro de João Bosco, que ele corrigiu, depois que nós falamos, ele corrigiu na segunda edição. Mas na primeira, entendeu? Então, na primeira está assim. Então, isso está totalmente transcrito aí, assim como no segundo volume, eu falo sobre ele, a sesmaria que ele tinha, os postos que ele ocupou no Senado da Câmara de Porto Alegre, está aqui. Esses estão aqui. Então, mas nesse livro está bem mais detalhado, tem tudo sobre ele, e depois tem um processo de querela movido por Matias Fernandes Brasil. Esse sim, eu acho que esse é filho de Manuel, do outro Manuel Lopes de Queiroz, não de José, tá certo? Ele é genro dele. Fica bem casado, o Manuel é casado com outra Martins de Lacerda. Então aí, a família entrelaçada com os Lopes de Queiroz. Muito bem, então eu tenho 2 inventários. O inventário de José, que eu recebi agora, a doutora Pérlia me mandou digitalizado, e o outro do Manuel eu tenho em original, que agora eu vou devolver, eu vou fotografá-lo e devolver com outros inventários que eu tenho de Martins para Júnior Marcelino. Foi através de quem eu consegui, e como Júnior Marcelino tem um museu lá e tal e coisa, então vai ficar em muito boas mãos, que vai ser disponibilizado para quem tiver interesse. Então eu vou fotografar, eu já tenho anotados os pontos principais, mas eu vou fotografar todos esses inventários. Esse inventário, o inventário do capitão Geraldo Saraiva de Moura, que está bem descrito aqui no livro da Crônica do Sertão da Pudiva, eu vou fotografar tudo e vou mandar para ele, porque eu acho que isso deve ficar em um museu, em coisa como o trabalho que está sendo feito pelo Labordoc e tal. É isso. Agora, as informações sobre Matias,
estão todas, o inventário está totalmente transcrito aí. E ele tem o testamento de Matias, onde ele declara as coisas. Porque João Bosco dizia também que a mulher de Matias, que chamava-se Maria Gomes, ele diz que seria Maria Gomes Fernandes, filha de Maria Gomes Martins, filha do capitão Francisco Martins Roriz. Não é verdade, tá certo? Ela é filha de José Martins de Oliveira. E o filho mais velho de Matias chamava-se José Martins de Oliveira mesmo. E outros, as filhas são Gomes da Silveira, que é a linhagem do José Martins de Oliveira, que vem para um provedor mor da capitania do Rio Grande do Norte, que desce em sucessão direta até ela. E o capitão Martins Roriz não teve filha não, tá certo? A única filha que ele teve, e é interessante que está nesse livro, a única filha que ele teve foi uma filha adotiva, que era criada por ele e pela mulher, e que era filha de uma índia. E essa moça foi furtada, como ele diz em um documento que eu transcrevo em facsímile, apresento. Essa moça foi furtada por um sobrinho da mulher dele, que devia ser uma mulher de origem humilde. Por quê? Esse rapaz era vaqueiro, pardo, e vinha lá de Goiânia. E ele furtou ela para casar. E casou lá na freguesia de Russas, no Riacho do Figueiredo, numa fazenda, acho que Vaca Boi Morto, coisa assim. Muito bem. Então, esse rapaz depois teve 4 filhos com ela. O Martins Roriz é nascido em Portugal, junto do Porto, num lugar chamado São Pedro de Roriz, que fica a 20 minutos da estação de Campanhã, por trem, lá do Porto. Ele nasceu em 1599. Então, essa filha adotiva dele casou com esse vaqueiro, teve 4 filhos, e o vaqueiro depois se apartou dela, como ele diz em um processo, e foi para Goiânia, onde na região do Pau Amarelo, ou da Terra Dura, ele casou com uma outra, que era ex-escrava de um capitão não sei que Cavalcante. Então, as duas eram vivas. Eu acho que o capitão deu o troco a ele, porque começa um processo contra esse camarada, lá na Serra do Martins, em 1664, porque o capitão Roriz declara que tinha 65 anos e era viúvo naquela ocasião. E começou um processo lá, movido pelo cura vigário da vara, o padre Lobato, e esse processo virou um processo por bigamia. Foi ouvido testemunha lá, na Serra do Martins, foi ouvido gente lá no Ceará, no Jaguaribe, depois foi para Pernambuco. E 4 anos depois, ele estava preso em Goiânia e foi remetido para a Inquisição de Lisboa, onde foi condenado por bigamia. A sentença foi ser açoitado pelas ruas públicas de Lisboa e pegou 5 anos de degredo, tá certo? Então, é essa a história. Eu vou ir bater. Eu sempre tive essa curiosidade de saber aonde é que se encontrava o Fernandes e o Queiroz, né? E aí, a última pessoa que eu vi, onde surge o nome Fernandes, é com a Violante, não é? Mas o pai, no caso o pai da Violante, não é? Que seria o Pinto Queiroz, ele teria o Queiroz, né? E seria daquela região de Martins, Serrinha dos Pintos. Vai aparecer em Lopes de Queiroz, o José e Manuel, tá certo? Eu tenho os dois processos. José e Manuel são o que do José Pinto? O José Pinto é esse José que você se refere? Não, veja bem, você vai encontrar eu só vendo aqui, porque sim, aí sim. Esses documentos... Deixa eu só chamar a atenção do tempo. Faltam 2 minutos para as 5, o nosso compromisso era até as 5. Quem manda a gente sair embora daqui são os mosquitos. Quando os mosquitos começam a chegar, diz, está na hora da gente ir. Então assim, vou pedir permissão para... Luiz está no Facebook, é muito atuante, então assim, algumas respostas particulares... Claro. Responder por lá. Tá, Luiz? Pode, sim. Então eu vou deixar a palavra agora com o professor João Felipe para... Ela vai higienizar o microfone. Vai fazer o quê? Você se despedir. Falar mais do seu livro. O livro está à venda onde? Quem quiser comprar, quem quiser baixar. Não, Quais são suas pesquisas hoje? Com relação aos livros, como eu disse,
O primeiro, o segundo e o terceiro estão esgotados. Né? O segundo e o terceiro estão no repositório da universidade. Você pode baixar gratuitamente, sem problema nenhum. O quarto também está no repositório, só tem ele e-book, não tem ele em papel. A pessoa pode imprimir, se quiser, faz em papel, né? E o quinto, a Ilha de Manuel Gonçalves, a minha parte está praticamente acabada, né? Porque a outra parte você encontra no Sebo Vermelho, que foi editado junto com o Sebo Vermelho. Aí você vai encontrar ele espalhado, onde tem livro do Sebo Vermelho, é na universidade, no Nordestão, qualquer lugar que você chegar aqui, lá no Padre Josimar Dantas, lá no Turismo, vocês encontram muito livro do Rio Grande do Norte. Ele é um pesquisador que sai arrastando tudo que... Lá no Centro Turismo. É o padre, como dizia na época é o padre. Aí você vai encontrar, ele mesmo já me levou os últimos 10 livros da Ilha de Manuel Gonçalves, ele levou para lá. Ele queria até que eu fizesse uma mensagem do livro, mas eu ainda não tive tempo de fazer. Você está pesquisando o que hoje? Você está aperreado com os mosquitos, né? Eu nunca paro de pesquisar qualquer coisa, porque, como eu disse, eu estou pegando, eu me concentrei, eu não tento sair das raízes aqui do Brasil. Eu, por exemplo, não estou pesquisando fora Açores, Portugal. Eu só vou para Portugal na Torre do Tombo quando for procurar alguma coisa de gente daqui do Rio Grande do Norte, que era padre, que entra para aqui, que são essas coisas. Aí eu estou pegando o meu primeiro livro e expandindo. E quando eu tento expandir, aparecem muitas pessoas. Por exemplo, meu avô, o padrinho dele era o Moreira Brandão, o Castelo Branco de Moreira Brandão. Então, por exemplo, quando aparece esse padrinho, eu vou falar sobre ele. Aí vem para cá, sobre Moreira Brandão tem um livro muito bom, que tem muita geologia do Rio Grande do Norte. Aí peça isso. Aí quando aparece, vai aparecendo outras pessoas, como testemunha, eu vou lá, pesquiso aqui, Ceará. Atualmente eu estou entrando no registro civil de Ceará Mirim. Porque como você não encontra muita coisa de um certo período, quando você vai para o registro civil, tem um registro civil que são feitos com atraso. Então o sujeito vai lá depois de 10, 15 anos e bota lá. Olha, eu vim registrar meus filhos. Aí bota os filhos, bota os avós. Aí você consegue recuar um pouquinho no tempo. Então eu não tenho direção não. Eu perdi completamente o rumo e o prumo. Eu vou lá montando o meu livro. É por isso que eu digo que vai ser complicado para eu terminar, né? Mas também eu não tenho essa preocupação. E às vezes, por exemplo, quando tem uma informação mais importante, eu jogo lá no meu blog, que é um blog que muitas pessoas, por exemplo, foram lá, se interessaram em notícias, e passo o tempo todo dia chega alguém perguntando alguma coisa, lá da Alemanha, da Itália, olha, não sei o que, PPP, eu vou lá. Então, um dos casos mais interessantes que eu achei foi uma pessoa que ela é lá para a Banda do Sul, e o ascendente dela é um padre, que era da família do Rego Barro, né? E ela disse, olha, eu estou atrás de sair, mas eu não sei de nada. Aí lá fui eu pesquisar. O padre teve uma filha com uma pessoa que era a filha natural de outra pessoa que nunca se casou, que era riquíssima aqui, que era da família Moraes Navarro, né? E aí eu vou construir, porque ele depois foi governador, esse cara, foi governador de Sergipe, não é? Se tornou uma pessoa famosa. Aí, depois, as pessoas estão sempre perguntando alguma coisa, e passa o dia, eu não dou conta. A pessoa pergunta a coisa, se está na minha linha de pesquisa, eu vou responder. Só que quando eu estou respondendo 1, 2, 3, uma que perguntou primeiro, não tem noção. Mas eu não paro de pesquisar. Todos os dias, a todas as horas, eu pesquiso, fora a hora que eu vou para o Facebook meter o pau em Bolsonaro, né? Eu agradeço a presença de vocês e acho que isso é um momento importante para a gente construir, vocês ajudarem a construir o restante. É a história do bastão que é passado, né? A gente se acostumar com isso. Primeiro evento público, a gente participa depois. Bom,
só para dar um... Não, tá bem. Eu quero agradecer, inclusive, o interesse, a participação de vocês. E é isso, está dado o recado aqui, o que eu posso modestamente contribuir é o que eu fiz, viu? Boa tarde.